A Voz dos Açores, com Graça Castanho. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma Voz dos Açores, a partir dos estúdios da SMTV em Ponta Delgada, desta feita com um convidado que, apesar de ter nascido no norte de Portugal, escolheu os Açores para viver. Temos aqui connosco o jornalista Joaquim Ferreira Leite, a quem saúde e dou as boas-vindas. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Quem é o jornalista Joaquim Ferreira Leite? Em primeiro lugar, obrigado e uma saudação para todos os espectadores da SMTV. São canais como estes que dão existência e dão razão de existir à comunicação de proximidade. Se não forem canais como estes, dificilmente as pessoas têm acesso àquela informação que interessa, àquela que não tem grandes protagonistas, mas tem os protagonistas da localidade e que fazem razão de existir a todos nós. Aqueles que militam nas coletividades, na sua rua, nas suas associações, enfim, nas suas coletividades e que transportam esta informação a todos os cantos do mundo. Sendo os Açores, por excelência, uma região de Portugal que tem múltiplos imigrantes, para cada 30 haverá 100 imigrantes, mais razão de ser faz com que este canal de televisão exista. E por isso uma saudação e um grande voto de coragem para os seus diretores e para toda a equipa que milita aqui, a começar pela Graça Borges Castanho. E quem é o Ferreira Leite? Olha, o Ferreira Leite é um cidadão que se apaixonou pelo jornalismo de proximidade há muitos anos atrás. Eu tenho 58 anos, ou melhor, ainda não tenho, mas é como se já os tivesse, e desde os 14 que me dedico ao jornalismo. Comecei num jornal para a juventude de Lisboa, chamava-se A Presença, e tinha sede em Santo António dos Cavaleiros, e eu nunca esqueço a morada, Rua Fernando de Oliveira, R4, quarto esquerdo. É das tais coisas que nos marcam tanto que nós até decoramos a morada. Isso foi em que década? 1974. Tinha Então, 14 anos, 1974. Já lá vão muitos anos. Era dirigido pelo padre Artur Jorge Pinto Lereno, um padre que se dedicou aos jovens e criou o movimento de presença. E eu, em Vila Nova de Gaia, Oliveira do Douro, fui dos primeiros a entrar para esse movimento. Como tinha um jornal, daí caí para o jornal. E quais eram as matérias de que se ocupava nesse jornal? O movimento juvenil em si, os jovens em si, as oportunidades para os jovens ou a falta delas, o meio onde se inseriam, era isso. E eu senti-me como peixe na água, e os primeiros textos a sério foram isso. Permitiram que aos 18 anos me transferisse para um jornal regional, um jornal local, jornal de Gaia, que infelizmente já não existe, e pronto, e por aí mantive-me no jornalismo muito tempo. Depois fiz um intervalo de cerca de 10 anos, e voltei depois para um desafio que é o atual, há 14 anos atrás, que é o Audiência. Então sempre esteve ligado a matérias de alguma forma controversas e que exigiam essa capacidade de luta pelos direitos das comunidades. Isso foi algo que sempre o caracterizou? Fundamentalmente eu achei que era importante dar voz às pessoas e às instituições, nomeadamente àquelas que não têm voz. Por isso eu sempre estive em projetos que pugnavam por dar voz a quem não tem. Porque é muito difícil, e este é um jornalismo muito, muito difícil. E se a SMTV estiver inserida nesse contexto, terá muita dificuldade em sobreviver. Porque dar voz a quem não tem é ser várias vezes desagradável com quem tem poder, e nomeadamente poder político, porque o poder económico não se preocupa muito com projetos pequenos como o de jornalismo local. Porque não se sentem ameaçados por esse jornalismo? Não se sentem ameaçados. Têm um poder demasiado alto para ser levado. Os políticos não, e nomeadamente os políticos de freguesia, de concelho, adoram o jornalismo de proximidade quando eles estão praticamente porta-vozes desse poder. Quando passam a ser porta-vozes das pessoas e das instituições,
eles passam muito mal. O jornalismo, e por isso eu estive em Vila Nova de Gaia, estive no Porto, estive em Matosinhos, estive em Angra do Heroísmo, estou na Ribeira Grande. E porquê? Porque o jornalismo é mal amado. Um jornalista que queira, que pugne, que dê voz a quem não tem voz, não é adorado por quem tem poder. E toda a gente sabe. E se não sabe, passam a saber, eu não tenho problema de assumir isso corretamente. Os jornais, as rádios, as televisões locais dependem muito, mas muito mesmo, do apoio financeiro das autarquias. E obviamente que quando se dá voz às pessoas, e essas pessoas têm uma voz contrária aos interesses dos municípios e das freguesias, obviamente que a torneira se fecha. E depois como é que se vive? Bom, é esta questão e este dilema que me leva muitas vezes a ser um vagabundo da comunicação. Essa é uma crítica velada à democracia que nós temos em Portugal. Eu diria à democracia ou à falta dela, porque eu vou dizer aqui uma afirmação que pode ferir suscetibilidades. Não há liberdade de imprensa em Portugal. Isso traduz-se exatamente em quê? Traduz-se em que tipo de pressão? Traduz-se que o jornalismo é moldado de acordo com quem lhe paga, ou quem lhes paga. E no jornalismo local, como eu já disse, quem lhes paga são as autarquias. E das duas uma, ou o jornal vive de carolice, ou uma televisão vive de carolice, ou dificilmente sobrevive, porque a torneira se fecha. O poder é poder. E, portanto, também manda na comunicação. E aí lá se vai a liberdade de imprensa, que não existe. Mas quer dizer, não há nenhuma lei que proíba. Ninguém me proíbe aqui de falar da SMTV. Ninguém me proíbe de ter um canal como a SMTV, nem como a Audiência, nem como outro jornal. Não há ninguém que proíba. Só que as fontes de financiamento secam. Mas esse não é um problema de Portugal. Até temos assistido a alguns escândalos vindo de países importantíssimos e que dominam o mundo, de certa forma, e os escândalos ao nível da comunicação social são sempre muitos e vastos e cada vez mais abrangentes e com consequências cada vez mais nefastas. Concorda com esta asserção de que este é um fenómeno mundial? Sim, a tendência... eu com o mal dos outros posso eu bem. Eu falo de Portugal, que é de Portugal que eu conheço. Quer Portugal continental, quer Portugal insular. E, portanto, e também reconheço, por não ser obediente, talvez, até hoje, e posso dizê-lo concretamente, tenho um jornal, que é o único jornal do Concelho da Ribeira Grande, é um jornal que se tem imposto, que vem em crescendo, e que até hoje, não é que eu rejeitasse, recebi 0 cêntimos do poder regional. Portanto, eu posso perfeitamente falar à vontade e dizer claramente aos leitores do Audiência que este projeto sobrevive, mesmo que todos os políticos dos Açores sejam contrários à sua existência. Ou melhor, ao teor das suas notícias. Porque hoje em dia, e é uma coisa que tem que mudar no jornalismo, nomeadamente nos Açores, é que o Governo Regional e alguns municípios têm um departamento de comunicação muito eficaz. E nós abrimos jornais de manhã, e reparem, perdoem-me esta crítica, porque eu não gosto deste tipo de informação, abrimos os jornais, e eu que tenho acesso a todos os comunicados de imprensa do Governo Regional, nós sabemos que os jornais se limitam a copiar, dando-lhe um bocadinho de verniz, as notícias que saem da imprensa. Não há criatividade. Ou seja, ninguém vai à procura, não há, digamos assim, um correio da manhã dos Açores. E acha que isso seria importante? É muito importante. Repare, porque o Correio da Manhã eu vou ser polémico. É uma referência... Eu vou ser polémico. Polémica? Eu vou ser polémico nos aqui. mídia. Aqui nos Açores, alguém tem levantado de vez em quando que os lares de idosos não são um paraíso. Trazem muito constrangimento. Eu não vou usar a palavra maus tratos, porque eu não os vi. Mas que não têm aquilo que deviam ter. E isso diz-se à boca pequena. Eu não vi ainda um levantamento sério, quer do poder regional, quer dos mídia da região autónoma dos Açores, no sentido
de saber realmente o que é que se passa. Mas não há um jornalismo de investigação aqui nos Açores, Não, é isso que está a dizer, não há, não é? não há. E a audiência? Há um jornalismo de imigração. Realmente, eu vejo muitas vezes mais dissecado a diáspora do que aqui o interior. Há necessidade muito premente de pesquisar, de dar voz aos cidadãos, de ir ver porque é que não se faz. Por exemplo, eu estou a falar nos lares porque há algo que me deixa mal disposto. Talvez porque eu esteja aproximado da terceira idade e preveja que o meu futuro possa ser numa casa dessas, e aquilo que me chega faz-me fugir. São casas de terror. Quer dizer, é esta imagem, até pode haver lares da terceira idade, aqui nos Açores, que sejam exemplos. Mas aqueles que nos chegam ao nosso conhecimento são maus exemplos. Eu falo com funcionários desses lares e ninguém diz bem deles. Quer dizer, algo se passa e eu ainda não vi um alerta geral. Eu vejo muito mais preocupação nos Açores pelos animais do que pelas pessoas. E isso é triste. Porque não é que os animais, os cãezinhos, não tenham direito ao seu estatuto, não possam ir ao restaurante e comer refeições 5 estrelas, mas é lamentável que não se tenha essa atenção, esse cuidado pelos nossos idosos. Eu apelo a quem manda nesta região que interpele todas as instituições, mas interpele a sério, aparecerem de surpresa nesses lares e falarem livremente, sem guarda-costas, e quando falo guarda-costas falo com as administrações destes lares, falo com as pessoas, com os idosos, e que esses idosos tenham a certeza que não vão ser castigados se falarem a verdade, e que falem com as famílias, e depois, se realmente é exemplar os lares da terceira idade nos Açores, então que o sejam e que sejam benditos. Se há algo de mal, que se atue e que se deixe parar um bocadinho nos animais, que realmente também merecem atenção, mas enquanto houver um ser humano que sofra, e nomeadamente aqueles que não têm argumentos para se defender, caiam em mim. Eu tenho argumentos para me defender relativamente a essas questões. Não tenho problema, mas os nossos idosos não. As nossas crianças não. E, portanto, por favor, façam visitas relâmpago. Visitas tipo Marcelo Rebelo de Sousa, nosso Presidente da República. Apareçam de surpresa. Vejam se o diz-se corresponde à realidade ou não tem a razão de ser. Agora, voltando um pouco a nossa atenção para a sua atividade e para o trabalho que lhe ocupa os dias, o que é que nos pode dizer acerca deste projeto Audiência, que congrega no mesmo jornal notícias do Norte e notícias do Concelho da Ribeira Grande? Exatamente. Portanto, a Audiência nasceu há 14 anos numa freguesia que é conhecida por ter a broa de Avintes. Eu acho que quase todo lado conhece isso. A freguesia de Avintes é uma das 24 freguesias do Concelho de Vila Nova de Gaia. O jornal nasceu ali, depois começou a crescer, expandiu-se para o Concelho de Gaia e depois atinge toda a área do Grande Porto, nomeadamente os concelhos que fazem fronteira ou que estão próximos de Vila Nova de Gaia, como Porto, Matosinhos, Gondomar, Trofa e Santo Tirso. Concelhos a norte de Vila Nova de Gaia. Para sul não se estendeu. E nesses concelhos o jornal criou aí, cimentou-se, dando voz a quem não tem. Obviamente que senti ao longo destes 14 anos na pele a perseguição política. Senti. Por ser a voz do povo, por exatamente, dar voz ao povo? Senti. Por isso eu tive sede em Gaia, depois mudei para o Porto, depois mudei para Matosinhos. Obviamente porque eu não gosto de dizer aquilo que as pessoas gostam de ouvir. Eu gosto de dizer a realidade, assim como gosto que me digam a mim, com toda a frontalidade, os erros que eu cometo. Eu gosto de apontar. E mais, não é por eu ser de uma cor que vou impedir e fechar a porta à outra. Temos um exemplo muito claro, e eu não tenho medo de assumir estas coisas. Eu sou, desde 1974, militante do PSD, Partido Social Democrata. Os meus grandes amigos e aqueles que me acompanham são de outros partidos, porque sempre encontraram em mim uma porta aberta. Se vir os cronistas do jornal, nomeadamente do jornal em Gaia, são dirigentes do PCP, são dirigentes do PS, são dirigentes do Bloco de Esquerda. São exatamente essas forças que vêm ter comigo, porque sabem que comigo têm uma porta. Entretanto, eu fui perseguido pelos laranjas, perseguido pelo PSD. Porquê? Porque o PSD entendeu, na altura,
que eu, por ser do PSD, tinha que dar voz a eles de prioridade e calar os outros. Não. E fiz mais, que é isso que se chama o exercício de poder. Quando em Vila Nova de Gaia houve uma altura em que o poder laranja procurou castigar as juntas de freguesia que eram do Partido Socialista. O Audiência, o que é que tomou nessa altura? Disse, vocês podem utilizar o jornal, podem publicitar os vossos eventos, podem fazer tudo e não pagam nada, custo zero. E, portanto, este foi um projeto. Nós, quando vim para os Açores, e vim para os Açores porque me apaixonei pelos Açores, numa visita proporcionada por Filipe Laféria, quando estreou em Angra do Heroísmo, no Teatro Angrense, Edith Piaf. Estive cá 8 dias com o Filipe Laféria e com todos os atores da companhia, isto porque o Audiência tem uma proximidade muito grande com o mundo cultural e patrocina espetáculos de todas as produções de Filipe Laféria, sejam em Lisboa, sejam em qualquer parte do país, e as produções de Hélder Freire Costa no Parque Mayer, o homem que manteve de pé o teatro. E então abrimos um jornal na Terceira, o Audiência Açores. Foi um projeto não muito conseguido, mas não fechou. Transferimos-lo para a Ribeira Grande. Mudámos-lhe o nome, Audiência Açores passou a ser Audiência Ribeira Grande, o único jornal da Ribeira Grande. É bom que se frise isso. E isto porque, se é o único jornal, porquê é que não há mais? Porque jornais, é muito difícil manter. Dá prejuízo. Eu nunca chegarei a ser rico. Aliás, se repararmos, poetas, escritores, jornalistas à séria, repito, jornalistas à séria... Que não se vendem. Não vão a lado nenhum, porque o jornalista a sério ganha, neste país, o salário mínimo nacional. Não ganha mais. Agora, os jornalistas a brincar, os jornalistas que jogam de acordo com o vento, esses ganham muitos milhares de euros. E, portanto, eu estou num jornal que existe para servir e não para se servir. Mas quando abre o jornal às populações, às pessoas que não têm a voz, às diferentes forças políticas, isso, de certa forma, também garante o sucesso do seu jornal. Porque por aquilo que nós vemos nas ações que o jornal Audiência vai fazendo, é que o jornal tem goza de uma receptividade muito grande junto das populações. É aí que está o segredo? O segredo é, quando não se consegue vencer pela força, tenta-se juntar. E, portanto, como viu, é assim, Vila Nova de Gaia é um concelho onde eu tenho excelentes relações, quer com o poder político, quer com o poder político em exercício de funções, quer com as oposições, quer com as instituições. E isso foi um exemplo claro na última gala da Audiência, que trouxe de Vila Nova de Gaia, volto a repetir, trouxe de Vila Nova de Gaia 300 pessoas para um evento na Ribeira Grande. Uma coisa impensável, se calhar há uns tempos atrás. É uma gala anual. É uma gala anual onde distinguimos pessoas, não distinguimos personalidades, distinguimos pessoas e instituições que, ao longo do ano anterior, tiveram um trabalho meritório. São apenas exemplos entre os muitos que poderíamos homenagear. Então, quantas homenagens prestaram nestes últimos anos aqui nos Açores? Porque a gala, a Audiência... É a terceira vez que se fez aqui. Foi a terceira edição da gala. Sim, já homenageamos aqui... à roda de... 70 pessoas. 70 pessoas. Em instituições. Desta última vez, 13 dos distinguidos eram do continente e 7 aqui dos Açores, Ribeira Grande. Tivemos as distinções do Sidónio Betancourt, por exemplo, da Casa do Povo da Maia, Casa do Povo do Pico da Pedra, o Presidente da Junta da Freguesia de Rabo de Peixe, Jaime Vieira, e pronto, e basicamente, não sei se me está a falhar aqui alguém dos Açores, sim. Um exemplo muito claro, o Francisco Raposo, que se deslocou, que é um cidadão que tem um serviço notável na sua atividade profissional e também de voluntariado, nomeadamente em África, das zonas carenciadas. Ele deslocou-se propositadamente de Inglaterra para receber o troféu. É um cidadão
filho de pais que vivem no Ponta Delgada, mas com raízes na Ribeira Grande. E nesta última gala trouxe inclusivamente uma filarmónica das melhores Sim. de Portugal, com imensos prémios e distinções atribuídas àquela filarmónica. E dirigida por uma maestrina. E dirigida por uma maestrina, por uma mulher. Por uma jovem de 27 anos. E quantos elementos vieram? Vieram 53 elementos. Só dessa filarmónica? Só dessa filarmónica. Não vieram Veio todos. um grupo de cantares, de idosos? Sim, da Academia Sénior de Pedroso Seixo Zelo, também com quase 40 elementos. E, portanto, nós trouxemos de Vila Nova de Gaia, ou melhor, trouxemos, não é bem assim. Vieram de Vila Nova de Gaia, porque não fui eu que os convidei, foi eles que se disponibilizaram e fizeram de questão de estar presente. Aliás, não se reparou no palco, os agentes culturais e políticos de Vila Nova de Gaia que ali estiveram, fizeram quase um ultimato que voltasse a Vila Nova de Gaia a realizar estes eventos, porque o jornal mantém-se em Vila Nova de Gaia. Nós temos o Audiência GP Grande Porto com sede em Vila Nova de Gaia e o Audiência Ribeira Grande com sede na Ribeira Grande. Só que o diretor das duas publicações está na Ribeira Grande e certamente neste momento houve um grande vontade que o diretor voltasse para Vila Nova de Gaia. Que repercussões é que já sentiu dessa ligação norte de Portugal e Açores? Porque nós, quando estamos a falar de Gaia, nós estamos a falar de um dos maiores concelhos do país, dos distritos do país. Portanto, inclusivamente, Gaia aparece à frente do Porto, que é o que muito pouca gente sabe, Exatamente. não é? Primeiro Lisboa, depois Sintra, Gaia. É o terceiro maior concelho do país. Então, que repercussões é que já tem sentido dessa ligação de 3 anos apenas? Muitas, muitas. E isto vai estar imparável. Repara, antes de vir para aqui, recebi um contacto do rancho folclórico de Nossa Senhora do Monte, Pedroso Seixo Zelo, para que eu intermediasse, no sentido de eles estarem presentes no próximo Festival Internacional de Porto Formoso, em agosto de 2019. Repito, em agosto de 2019. Quer dizer, neste momento há uma... Pronto, eu confesso que sou o culpado disso, eu sou culpado. De facto, eu sou culpado de algumas coisas boas também que acontecem. E neste momento Gaia mexe, Ribeira Grande mexe, os Açores vão mexer e este intercâmbio entre Vila Nova de Gaia, Trofa, que esteve presente ao mais alto nível na última gala de audiência, com o Presidente da Câmara, o Vereador da Cultura, a chefe de gabinete, que ficaram entusiasmados com esta dinâmica, eu não tenho dúvidas que dentro de poucos meses vamos ter um intercâmbio permanente entre o norte de Portugal, nomeadamente Gaia, Trofa, Matosinhos, Gondomar, Ribeira Grande e também outros concelhos ao lado. Ribeira Grande é o único concelho da Ilha de São Miguel que faz fronteira com todos os outros concelhos. Às vezes isto passa esquecido e a presença, por exemplo, do José Andrade, o chefe de gabinete, do Sr. Presidente da Câmara de Ponta Delgada, José Manuel Bolieiro, nesta gala, eu tenho a certeza que isto vai abrir fronteiras e que este intercâmbio, porque eu disse, não sei se ouviu, eu disse que havia a ideia que havia portugueses, que são aqueles que vivem em Portugal, e os açorianos. Só que a maioria esqueceu que nos Açores vivem portugueses de primeira, e que pedem messas a qualquer cidadão do continente. Eu, que vivi 53 anos no continente e vou para 5 nos Açores, eu acho que aqui encontrei o verdadeiro Portugal. E, portanto, nós devemos exibir com orgulho o facto de sermos portugueses de primeira. E este facto, a audiência também contribui decisivamente. Eu acho que aqui nós vamos ficar com 3 polos muito importantes. Vila Nova de Gaia, o norte de Portugal, Ribeira Grande, a Ilha de São Miguel e a diáspora portuguesa no Canadá e nos Estados Unidos, nomeadamente. E que projetos é que a audiência tem para a diáspora? Eu não vou ficar no meio do Atlântico, até porque eu não sei nadar. E, portanto, tenho medo. E eu vou continuar. E esta ligação entre Gaia, o coração do Atlântico, e Canadá e Estados Unidos, nomeadamente, e também, eventualmente, Brasil, vai ser imparável. Neste momento, o número de assinantes online do Audiência no Canadá e alguns nos Estados Unidos já ultrapassa 1 milhar de assinantes. É evidente que o custo é simbólico, mas isto dá a entender, quando podia ser de borla, as pessoas optam por pagar. E não são pessoas só do norte de Portugal, nem da Ribeira Grande.
que constituem esses assinantes. Não, nós temos da Austrália. Por exemplo, a Academia do Bacalhau da Austrália é nosso assinante. Infelizmente, no ano passado morreu o seu grande obreiro, a quem nutro aqui, quem me curvo. Aliás, o ano de 2017, em termos de assinantes de audiência, foi fatídico porque grandes figuras desapareceram e, curiosamente, eram todos assinantes de audiência. Dom Manuel Martins, o tal Bispo Vermelho de Setúbal, era nosso assinante. Outras figuras que eu lancei na gala de audiência. E isto dá-me vontade. Aliás, a única coisa que me faz resistir e faz-me encarar sempre com um sorriso é que os mais humildes estão comigo. Aquelas pessoas mais firmes, os vencedores estão comigo. É porque os vencedores normalmente não precisam de politiquice, nem precisam destes artimanhos, são superiores a isso tudo. E reparou que algumas intervenções, nomeadamente o empresário do ano, o vencedor do Prémio Empreendedorismo, a maneira efusiva como se dirigiu à plateia, provavelmente não está dentro dos cânones normais de um agradecimento, de um troféu. Mas aquilo é mais que um troféu. E aproveito que se fale deste troféu e fale-se a sua autora, escultora Margarida Santos, uma grande referência da cultura no país, muitas vezes não levada a sério, mas que tem obras por todo o lado, quer no país, quer no estrangeiro, e que se disponibilizou gratuitamente para construir este troféu. Este troféu vai continuar a perpetuar os feitos daqueles que não têm voz e daqueles que realmente criam e daqueles que contribuem para o progresso da nossa sociedade. Eu sei que quer acabar o programa, faz favor. O projeto do Jornal Audiência também tem uma vertente de rádio. Tem, mantém-se. Em que ponto está essa? O projeto Audiência é um projeto que vai para além daquilo que é imaginável. É um projeto de todos para todos. Aliás, o capital social do próprio projeto Audiência vai ser aberto a todos aqueles que quiserem participar. E porquê? Porque eu também sou finito, como todos nós, não é evidente, e eu não gostaria que quando falecer, que o meu projeto acabasse. Eu digo o meu projeto e com muito orgulho, é meu projeto. A Audiência é o Ferreira Leite, ponto final. Agora, eu quero que isso se extravase para a comunidade, para aqueles que fazem 3.500 km para estarem num evento que eu organizo. Essas pessoas não podem ficar sujeitas a que eu termine e esse projeto termine. Esse projeto também é deles. Daí que o capital social do jornal vai abrir. E o jornal tem como ambição ter parcerias com rádios e com canais de televisão. Isto quer dizer que não tem que ser o Audiência a criar. Neste momento temos a edição experimental, a Rádio Audiência, que vai efetivamente aparecer, com estúdios na Ribeira Grande e com estúdios em Vila Nova de Gaia, mas é também, neste momento, a televisão é muito importante. Não quer dizer que a vamos criar. Agora, vamos ter parcerias e já temos nas nossas páginas, o próprio canal onde estamos já coloca toda a sua programação. Provavelmente teremos que criar num futuro, a curto prazo, uma troca de sinergias entre todos os agentes interessados nisto e, se calhar, em conjunto, criar uma partilha de conteúdos e permitindo criar algo sustentável, algo forte, algo que seja uma referência na comunicação. Então, considerando toda a experiência que tem na área dos mídia e dessa independência que o caracteriza, que conselho é que poderá dar aos jovens ou às pessoas que têm esse sonho de criar um jornal, de criar uma rádio, um canal de televisão? Há algum conselho que queira partilhar? Eu duvido que, e perdoa-me ser pessimista, eu duvido que algum jovem... Um grupo de jovens? Mesmo um grupo de jovens queira montar um jornal a sério. Duvido, porque a vida não se compadece de gostar e realmente um jornal não dá dinheiro, dá prejuízo. Dificilmente sobrevivemos e somos quase uns mendigos. Enquanto jornalistas nós não podemos pedir dinheiro porque é contrário ao código deontológico do jornalista, porque pressupõe-se que se houver dinheiro, obviamente a nossa notícia sai inquinada e portanto nós temos que manter a independência, que aliás que eu luto para manter sempre nos meus textos. Eu não acredito, mas mesmo que haja, às vezes por brincadeira, canais online, isso existe, é normal, estudantes, mas isso não é para continuar, é um momento. Projetos a sério, dificilmente, primeiro porque obrigam a grande investimento e depois porque as receitas são nulas,
porque não há, eu penso que deveria haver, assim como há para a cultura, em algumas áreas, deveria haver uma verba fixa para apoios, que toda a gente soubesse o que é que tem direito mediante projetos que apresente. E não sujeito à boa vontade e ao satisfazer caprichos de quem tem o direito de distribuir. Porque aí ficamos sempre na mão, é o tal controle, não há liberdade de imprensa. Porquê? Porque se nós queremos receber, nós não podemos atacar quem tem a chave do cofre. Então, que perspectivas é que nos poderá apresentar aqui para o jornalismo no futuro? A perspectiva... O jornalismo não morre, como é evidente. Sim, apesar de cada vez... Mas há cada vez mais jornalistas no desemprego. Sim, sim. Fala-se de um jornalismo em crise. Sim, sim. Aliás, todos os dias se despedem pessoas no campo do jornalismo e não se contratam. Também é verdade, e aproveito para deixar isto bem explícito, também é verdade que há jovens e não jovens que são jornalistas que ainda não se capacitaram que esta é uma função de sacrifício, de muito sacrifício. Isto porquê? Porque eu, quando vim para os Açores, quis contratar jornalistas nos Açores. E não apareceu ninguém. Nenhum. Sabe que o jornal da Ribeira Grande é escrito por jornalistas que estão em Vila Nova de Gaia. Mas é o Ferreira Leite que trabalha... Pois, eu gravo e mando em bruto para Vila Nova de Gaia para os jornalistas o tratarem. Porque eu não tenho tempo para tratar tudo. Porque eu aqui não consegui. Aliás, não consegui nem para a área de jornalismo, nem para a área comercial. Com estas mensagens irreverentes e que certamente nos farão pensar e refletir sobre estes temas, damos por terminada a Voz dos Açores por hoje. Não se esqueçam, sejam felizes e até uma próxima. A Voz dos Açores, com Graça Castanho.